Olá, tudo bem? Inicialmente, para essa questão, eu queria dizer que a questão que você me enviou, ela sofreu uma modificação e ela tá um pouquinho errada. Por isso que a gente vai fazer ela da forma original, tá legal? Aqui, ó, 30 graus, conforme já está dado no desenho, é o ângulo que a gente tem aqui. Se a gente traçar uma outra vertical aqui, como sendo a normal, a gente vai ter duas verticais e uma reta inclinada. Isso configura duas paralelas com uma transversal. Os ângulos opostos são iguais, então o ângulo aqui é 30 graus, e como essa vertical divide no meio, esse ângulo aqui também é 30 graus, tá bem? Como são duas trações, veja que são dois pedacinhos de corda sustentando esse fio 1. Perceba que o peso dele aqui para baixo será dividido em dois, porque se eu tenho uma tração para cá e eu tenho uma tração para cá, eu vou ter cada uma delas uma componente para cima e uma componente para cá. Essas duas componentes se cancelam, tá bom? E também agora as componentes verticais se somam, aqui contando com o peso. Então, esse peso 1, ele vira duas componentes verticais, e cada componente vertical dessa daqui se torna peso sobre 2. Eu dei uma ampliadinha aqui para gente analisar essa parte, tá legal? Ó, peso sobre 2 com 30 graus, e aqui eu tenho a hipotenusa, que depois eu vou descobrir. Eu faço cosseno. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2 é igual a P1 sobre 2 sobre a hipotenusa. Eu passo esse 2 para cá multiplicando, fica 2 vezes P1 sobre 2, e passo o raiz de 3 para cá dividindo, tá? Então, fica esse 2 aqui se corta e sobra P1 sobre raiz de 3. Essa daqui é a hipotenusa e é a força que vai vir aqui para esse fio, tudo bem? Então, nesse fio, a gente vai ter a força P1 sobre raiz de 3. Agora, vamos analisar aqui no pezinho 2. Nesse peso, a gente vai ter polias móveis. A gente deve lembrar que nas polias móveis, o peso se divide metade para cada fio. Então, se aqui eu tenho P2, eu encontro uma polia móvel, divide P2 sobre 2 e P2 sobre 2, tá? Então, se aqui tá chegando P2 sobre 2 e eu encontro mais uma polia móvel, vai se dividindo de novo, ficando P sobre 4. Como essa polia é fixa, ela só transmite a tração, e aqui eu tenho P2 sobre 4, que é a mesma tração que eu tinha aqui. Então, aqui eu tenho P1 sobre raiz de 3, e aqui eu tenho P2 sobre 4. Se esse conjunto está em equilíbrio, significa que todas as forças se anulam. E isso, como essas forças elas se encontram nessa corda, ela também vai se anular, tudo bem? Então, o P1 sobre raiz de 3 vai ter que se anular com o P2 sobre 4. Isso porque no equilíbrio todas as forças se anulam, tudo bem? Aqui nessa tração, no caso, ela se anularia com a parede, tá legal? Ó, então a gente calcula aqui. P1 sobre raiz de 3. P1 sobre raiz de 3 é igual a P2 sobre 4. Eu passo o P2 para cá dividindo e o raiz de 3 para cá. Como o peso é m vezes g, eu já substituí aqui. M1 vezes g sobre M2 vezes g é igual a raiz de 3 sobre 4. E logo M1 sobre M2 é igual a raiz de 3 sobre 4. O erro da questão foi ter dito que aqui era 60 graus e ter deixado 30 graus ali no desenho. Então, aqui seria 60 graus, mas isso não é viável, porque aqui tem um 30 graus. Então, o erro da questão foi falar que esse ângulo era 60 graus e também falar que não haveria essa divisão do peso. Para dar o gabarito D, eu teria que considerar o M1 aqui sem nenhuma divisão do peso. Ele simplesmente desconsiderou essas duas trações aqui puxando. Ficaria simplesmente P1 como cateto adjacente, eu descobriria aqui com os 60 graus. Como o cosseno de 60 graus é meio, aqui eu teria P1 sobre 2. E na igualdade ficaria P1 sobre 2
é igual a P2 sobre 4. M1 vezes G sobre M2 vezes G é igual a 2 quartos. E M1 sobre M2 é igual a 1 meio. Então, perceba que foram dois erros, o ângulo e também essa questão da divisão do peso na hora de modificar a questão, e por isso não pode, tá? Essa é a resolução original com todos os valores originais.